Olá, que bom ter a sua companhia nesta nossa reflexão. Estamos nos aproximando do quarto domingo da Páscoa, o conhecido Domingo do Bom Pastor. É uma imagem que, sem dúvida, traz muito conforto e segurança. Mas e se a gente olhasse para os textos bíblicos deste dia e descobrisse que eles pintam um quadro muito mais arriscado? Até mesmo provocador? Pois é exatamente isso que faremos aqui, um mergulho mais fundo nessas passagens para encontrar, quem sabe, novas e poderosas ideias para a pregação. Então, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa desconstruindo um pouco aquela imagem mais familiar do pastor. Depois, vamos explorar a identidade surpreendente tanto do pastor quanto do próprio rebanho. Na sequência, a gente vai tentar redefinir o que de fato significa a vida abundante. E por fim, vamos amarrar tudo isso em algumas trajetórias bem práticas para o púlpito. Vamos lá? Para começar, o desafio é justamente esse: ir além daquela imagem talvez um pouco sentimentalizada, domesticada, do bom pastor. E para fazer isso, a gente precisa voltar para o contexto original dos textos. Um mundo que, como vamos ver, era bem mais perigoso do que a gente costuma imaginar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ah, que palavras! É difícil encontrar algo mais reconfortante na Escritura. Esse versículo é, para muita gente, uma verdadeira âncora. Ele fala de paz, de provisão, de um cuidado que é profundamente pessoal. Só que, e se essa imagem ficou confortável até demais? A questão é que os textos originais, quando a gente olha de perto, pintam um cenário bem mais arriscado. O contexto do ensino de Jesus lá em João 10 não é um pasto tranquilo, de jeito nenhum. É um mundo de controvérsia, de ladrões e de lobos. É isso. A gente precisa lembrar que a fala de Jesus acontece logo depois de uma grande confusão. Ele acabou de curar um cego de nascença e bateu de frente com os fariseus. Então, o que ele diz não é uma historinha calma para fazer as ovelhas dormirem. É uma confrontação direta. Ele está acusando os líderes religiosos da época de serem maus pastores, de estarem, na verdade, prejudicando o rebanho de Deus. Ok, então se Jesus está se opondo a esses maus pastores, quem ele afirma ser? É aqui que a coisa fica ainda mais profunda. Se a gente olhar com atenção, vai descobrir que a identidade de Cristo nos textos é muito mais rica, muito mais complexa do que simplesmente a de um guia. Olha só a riqueza disso. Cristo assume múltiplos papéis. Ele é o pastor, claro, aquele que conhece da vida, mas ele também se apresenta como a porta, o único acesso seguro. Ele é o servo sofredor, o nosso maior exemplo em meio à injustiça. E, finalmente, ele é o novo templo, o cumprimento da profecia, a própria presença de Deus habitando no meio do povo. Ele não é apenas o guia, ele é o caminho, o sacrifício e o destino, tudo ao mesmo tempo. Entender quem é o pastor, então, nos leva direto a uma outra pergunta fundamental: quem é o rebanho? E a resposta que os textos dão é tão radical e, eu diria, contracultural quanto a identidade do próprio pastor. Perceba a mudança de foco. É impressionante. Enquanto o Salmo 23 nos dá esse conforto profundamente individual, o meu pastor, ele me guia, o livro de Atos vem e joga a luz sobre a comunidade. Estavam juntos, tinham tudo em comum. Isso desafia de frente uma fé que é só individualista e nos chama para uma realidade coletiva. E não é qualquer coletivo. Não é um clube social. É uma nova humanidade. Com uma identidade totalmente nova. Uma identidade que está acima de qualquer outra categoria que o mundo possa nos impor. E parte dessa nova identidade, envolve um chamado para sofrer por fazer o que é certo. Isso é forte. Não é um sinal de que algo deu errado, mas é parte essencial do discipulado. É seguir os passos, o caminho que foi aberto pelo próprio pastor. Isso nos leva direto à famosa promessa de Jesus em João 10, versículo 10. Se a vida cristã inclui o sofrimento, o que então ele quer dizer com vida em abundância? E aqui, minha gente, tem uma percepção que pode mudar o jogo, e ela vem direto do hebraico original do Salmo 23. A palavra que a gente costuma traduzir como me seguirão é hadaf. Só que hadaf não é um seguir passivo, um passeio no parque. O verbo significa perseguir, caçar, com intensidade. É a mesma palavra usada para um exército em perseguição ao inimigo. Pense um pouco no que isso significa. A vida abundante, então, não é a ausência de problema. De jeito nenhum. É a promessa de que a bondade e a misericórdia de Deus não estão apenas nos acompanhando de longe. Elas estão nos caçando, nos perseguindo com uma intensidade implacável. Principalmente e especialmente quando a gente está atravessando o vale mais escuro. Certo.
com toda essa riqueza da exegese, como a gente traduz isso para o púlpito no domingo? Vamos pensar juntos em algumas direções, algumas trajetórias possíveis para o sermão que nascem dessa nossa análise. Isso aqui pode ser visto como uma caixa de ferramentas para montar a pregação. Cada um desses pontos abre uma porta para conectar esses textos tão ricos com a vida da comunidade, tanto desafiando quanto confortando as pessoas com essa imagem completa do bom pastor. E no fim das contas, a pergunta que fica ecoando a partir desses textos é essa. É uma pergunta que nos chama ao discernimento. É um lembrete do porquê, em meio a tanto barulho, a voz do pastor é a única que realmente conduz a vida e a vida em abundância.